da Bahia. Aracaju, Brasília. Brasília tá quente. Mineira que mora em Floripa. Minas. Carol, é isso? Aqui em São Paulo eu acabei de passar por um desses termômetros de rua, tava marcando 13. Você chegou a ver algum? Não cheguei a ver, mas eu acho que o frio Tá tá de bem menos frio. 25. Tá muito frio. Muito quente, chovendo em Brasília. O Rio também tá frio, né? Eu tenho uma amiga de lá que tava reclamando que tava frio. Porto Alegre. Tá 16 no Rio? Caramba! Divinópolis, Minas Gerais. Barueri também tá frio? Acho que é Vi Rodrigues, é isso? Cadê o Bruno que eu não vi? Que o Bruno sempre vem quando a Paula tá aí. Uberaba, Minas Gerais, tá calor? Cadê o Bruno? É Bruno Dantas, né? Cadê galera de Bruno Salvador, Dantas? meus pacientes de Salvador, cadê? Bruno sempre vem quando a Paula tá aqui, o Bruno aparece. E ele é um dos primeiros a entrar. Ó, não tá aí, eu vou puxar a orelha dele depois. Bruno tá malhando, Ângela. Ah, é? Oi, de Bruno. Ai, a mãe, oi mãe de Bruno. Ele sempre vem quando a Paula tá aqui. Oi, Fê, que bom que eu vou te ver de novo. Olá, Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Ótimo. Isso já é um bom começo. E aí, damos mais um tempinho pro pessoal entrar. Vamos, acho que Tem 2 minutinhos. 2 minutinhos. Enquanto isso, eu vou dar um recadinho então pra vocês. Ó, quem for aqui de São Paulo, dia 21 de outubro, é uma sexta-feira. Ah, obrigada, Fernanda. É uma sexta-feira. Eu vou fazer uma palestra no restaurante Nambu, aqui em Higienópolis, em São Paulo. Uma palestra com o tema Saudável Além do Corpo, um novo olhar. Quem quiser participar, depois me manda um e-mail no vanessatomazini@uol.com.br para fazer a inscrição para o evento. Vai ser dia 21 de outubro, às 4h30 da tarde, no restaurante Nambu. Combinado? Depois eu dou mais informações para quem quiser pelo e-mail. Certinho? Ah, então tá bom. A transmissão tá boa? Por aí? Deixa eu só bloquear uma pessoa aqui. Pronto. Ah, é assim? Obrigada por ter me ensinado. Ninguém merece. A gente querendo falar aqui de ciência, a criatura vem querendo se expor aqui pra procurar relacionamento. Que bom. Isso assim que eu gosto. Paula já foi lá, já tirou o cara e resolvido. Eu não sabia que era assim, tinha que tocar em cima. É assim, toca em cima. Outro dia eu fui tentar fazer isso, eu derrubei a transmissão. Minha cara, né? Fazer isso. Minha cara fazer isso. É bom que a gente dá um tempinho agora, a gente corta aqui quando a gente for colocar no YouTube. É. Aí a gente começa de agora. Começa daqui, pronto. Né? Ninguém vê nada. Beleza, pessoal. Acho que a gente vai dar início então, né? Vamos Você começar? quer começar? Posso começar. Então pronto. Bom, quando a gente pensou a respeito desse tema, de falar de como se livrar da compulsão de doces, acho que uma das primeiras coisas é que essa é uma das queixas principais, não é? Sim. Se não quer emagrecer, acho que então é a segunda queixa, não é a principal, é a segunda principal queixa. A grande maioria das pessoas acaba falando bastante do quanto que percebe que tem uma dificuldade ligada aos doces. Um dos pontos que eu sempre gosto de relembrar e sempre falo isso para os meus pacientes é que assim, a gente nunca vai poder esquecer que a primeira memória de paladar que nós temos é uma memória do doce, do adocicado do leite materno. Então, assim, para quem aqui já é mãe, né, sabe que assim, o leite materno ele é adocicado, mesmo as fórmulas que são usadas no mercado para as crianças que, por exemplo, por algum motivo não puderam ser amamentadas no peito, elas, inclusive, elas têm açúcar com outros nomes, certo? Sim, sim. Mas continua sendo açúcar, então ele tem esse tom adocicado, além de ser rico em proteínas e gorduras e tudo mais. Mas então a gente sempre tem que lembrar que essa primeira memória que a gente tem, ela é essa memória que está ligada ao doce. Naturalmente, conforme a criança vai crescendo, a primeira introdução que ela tem na alimentação, que não seja pelo leite materno, ela vem pelo quê? Pelas frutas, né? Que também tem esse adocicado advindo da frutose, correto? Mas que é a forma que mais fácil de introduzir as crianças na alimentação.
E aí depois entram com as papinhas salgadas, as proteínas, todos os vegetais e por aí vai indo, né? E aí a criança vai crescendo. Então, essa primeira memória que a gente tem, ela tá muito ligada ao doce e automaticamente o doce ele traz pra gente sempre uma recordação muito interessante de que assim, eu sempre brinco que comer um chocolate, alguma coisa mais doce, é quase um carinho de mãe, sabe? E não é à toa, porque essa primeira lembrança que a gente tem é desse toque e do aleitamento materno também. Então isso colabora por esse nosso desejo por doce, principalmente quando a gente está frustrado, chateado, triste. Então isso é uma coisa que está muito ligado exatamente ali com esse afeto que a gente acaba tendo na relação com as mães e na relação também com o primeiro alimento do qual a gente é introduzido na alimentação, né? Automaticamente a gente... Posso, claro, desculpa, te interrompendo. Se a gente pensar até na questão evolutiva, se a gente pensar lá na época que a gente era nômade ainda, que a maior parte da existência do homem na Terra foi dessa forma, a gente vivia em total insegurança alimentar, então a gente encontrava hoje comida, pode ser que amanhã a gente não encontrasse. Sim. Então, se vocês pararem para pensar, assim, faz toda a lógica do mundo a gente gostar de sabor doce. Porque se você pensar, frutas, doces ou qualquer alimento adocicado, ele geralmente vai ser rico em açúcar, que é uma fonte muito rápida de energia. Então, se a gente vivia em segurança alimentar e a gente encontrava, por exemplo, alguma árvore frutífera, era bem interessante para o homem, a nível de questão de sobrevivência, que ele se interessasse por esse sabor, que ele quisesse comer bastante daquilo para armazenar energia de fato, né? Porque são alimentos que são muito ricos em carboidrato, que é algo que gera energia com muita facilidade. Então, não só a questão do aleitamento materno, mas a própria questão evolutiva. Tem toda a lógica para o ser humano naturalmente ter uma tendência a gostar do sabor doce, né? Tanto que quando eu vejo uma pessoa, e são poucas no mundo, né? Que falam assim, não, eu não gosto de doce. Bem poucas. São pouquíssimas, a gente conta no dedo. Eu sempre acho que realmente não é do planeta Terra. Não deve ser terráqueo, deve ser marciano, deve ser alguma coisa assim, extraterrestre mesmo. Porque, via de regra, ser humano gosta do sabor doce. Tem? A Ada não gosta? Meu Deus, encontramos alguém. Que bom, que bom. A sua mãe... Você sabia que meu pai também não gosta de doce? E sempre me irritou isso, né? Ele não liga. Mas são bem poucas as pessoas que têm essa relação de não gostar tanto de doce, assim. Mas a grande maioria acaba gostando, né? Então, e acaba procurando... por esse sabor de uma maneira mais intensa. Eu acho que um outro ponto também que é importante a gente frisar é que assim, doce é de Deus. Referência àquele seu post, lembra de que doce não era de Deus? Pois é, só coisa com muito açúcar e muita gordura que aí não é de Deus, aí não né? A junção não vale, a junção não pode. E aí eu acho que uma outra coisa que também é bem importante da gente recordar é que assim, no uso do açúcar, a gente tem a elevação da insulina e eu acho que é mais legal a Paula poder explicar isso para vocês. Então, existe uma reação também fisiológica, sim. Dizer assim. Pra gente gostar um pouco mais, né? Eu tava conversando com o Van aqui, que além da questão da insulina, que é uma coisa que a gente sempre sabe que qualquer carboidrato que a gente dê, eu vi algumas pessoas falando assim, não sou nem tão fã de doce, não gosto tanto de um chocolate, mas um pão eu adoro. Sim. Aí tem até outras relações que eu e Vanessa a gente explicou bem num vídeo que a gente fez, que tá no nosso canal do YouTube, que foi sobre compulsão alimentar, não foi? Alimentar. Que a gente falou bem dos alimentos compulsivos. A própria elevação da insulina, ela já gera na gente um desejo um pouquinho maior de comer mais de maneira geral, não apenas o doce, mas o açúcar em si tem uma questão muito grande com a liberação de dopamina no nosso corpo, que é algo muito prazeroso. Então, quando a gente dá uma descarga de dopamina no corpo, a gente tem tanto prazer com isso que o nosso corpo quer sempre repetir essa sensação de prazer. E acaba por isso que a gente fica viciado em açúcar. Tanto que tem muitos estudos que mostram, até estudos em laboratório com ratinhos, que mostram que o açúcar tem um poder de vício, né? Tem um poder de dependência tão grande quanto uma droga ilícita. Exatamente por toda essa liberação química que ele causa. É um prazer que é algo que nenhum outro alimento da natureza, sabe, vai dar. Então o açúcar isoladamente ele tem esse poder em dar o prazer, e é um prazer tão grande que ele vem associado do vício.
Então, é o que eu estava conversando aqui com Vanessa. A gente tem que ser, uma hora da nossa vida, a gente tem que ser adulto e maduro o suficiente para a gente entender simplesmente que o açúcar não cabe na nossa vida rotineiramente. Que não dá para ele participar com uma frequência tão grande quanto às vezes a gente quer, porque se dependesse do nosso querer, do nosso paladar, a gente gostaria de dar um pouco de açúcar todos os dias, e um pouco, bondade minha, né? Muito açúcar todos os dias. Um pouco é bem bondade. Porque talvez até a depender da situação da pessoa, um pouquinho, a depender da forma como seja esse açúcar, realmente não vai fazer mal. O problema é quando a gente fala de alimentos que são extremamente industrializados, que não estão só com açúcar ali, é uma mistura enorme de açúcar com gordura trans, que é a gordura de pior qualidade que existe. E esse é o elemento que a indústria usa para causar o maior prazer de todos. É justamente misturar o açúcar com a gordura, porque nada dá palatabilidade ao alimento como a gordura, nada em termos de textura. A gordura é perfeita para fazer isso, só que a indústria, obviamente, para baratear o custo, vai sempre usar uma gordura bem baratex, assim, então uma gordurinha trans ali que ainda ajuda de quebra a não deixar o produto estragar. Né? E vai unir o açúcar. É isso que dá toda essa liberação de prazer, ou seja, ferrou. Então, por isso que aquele post lá meu é justamente isso, né? Você unir o açúcar com a gordura, que é o que a indústria faz, aí tá a fórmula perfeita pra gente se perder mesmo, pra virar aquela coisa de dependência total. Sim. E a gente não pode esquecer que os locais dentro do sistema nervoso central que são atingidos pela cocaína são os mesmos locais que são atingidos pelo açúcar na hora do consumo. Então, esse gerar prazer imediato que o açúcar tem e essa vontade, esse vício que muitas vezes as pessoas relatam, eu percebo que eu sou viciada em açúcar. É verdade, você é viciado em açúcar. É isso mesmo, não tem, a expressão não está errada. Só que a questão qual que é? Muitas pessoas, às vezes, a gente até estava conversando antes, mas tudo bem, então eu não vou comer o açúcar, mas eu vou continuar fazendo uma receitinha de um bolo, disso, de aquilo. Tudo bem, você pode até não estar usando o açúcar, mas você muitas vezes vai estar usando outras fontes de carboidrato. Para ter o adocicado, de alguma maneira, tem um carboidrato aí envolvido. Sim. Nem que seja numa castanha, numa pasta de nuts, tem um carboidrato ali envolvido. Mas mais até do que isso, esse hábito que você tem com relação ao açúcar, ou a questão da sobremesa, e tem que comer alguma coisa depois do almoço ou do jantar, continua ali inserido. Então você continua lutando, pode só ser que o açúcar em si você até consiga tirar. Então acho que um dos pontos também importantes da gente poder rever é assim, por que o uso de tanto açúcar ou de tantos alimentos que tragam esse conforto, né? Esses comfort foods? Por que está precisando disso? Muitas vezes, quando você consegue olhar melhor para a forma como você tem mantido a relação com a comida, então como é que esse alimento entra dentro da tua rotina, te ajuda a ficar mais longe dele, né? E não precisar tanto desse alimento ali. A Tatá falou assim, tudo é psicológico nessa. O quê? Liberou. Voltou. Deu uma travada, mas voltou. Travou para vocês também? Ou só para nós aqui? Deu ruim não, gente. Voltou. Opa. Voltamos. De repente, eu acho que deu uma travada na transmissão. Eu não sei o que anda acontecendo. A rede do Wi-Fi tá muito melhor, mas o Periscope tá travando. Semana passada também eu tava fazendo com a doutora José e travou. Bom, mas voltando. A Tatá tinha comentado que, então tudo é psicológico nessa vida. Eu não sei se eu usaria essa frase de que tudo é psicológico, mas eu acho que tudo na nossa vida envolve escolha. Então a gente tem que fazer algumas escolhas para que a gente possa ter uma relação melhor, seja com o nosso corpo, seja com o alimento, seja nas relações humanas, seja no trabalho. É uma escolha. Então tem horas em que a gente tem que escolher qual é a maneira que a gente precisa desenvolver para ter uma relação melhor com aquilo que de repente é uma dificuldade maior. Não necessariamente é só psicológico, vamos dizer assim, né? Exato.
Vou aproveitar para responder uma perguntinha que fizeram. Sempre que vocês quiserem perguntar, gente, ou eu ou Vanessa, a gente vai estar olhando para anotar e responder logo em seguida, tá certo? Mas perguntaram em relação ao xilitol. O xilitol é um adoçante natural, é um álcool de açúcar, né? Ele geralmente é utilizado muito por quem está numa alimentação reduzida no teor de carboidratos, então essas pessoas, obviamente, elas não vão usar o açúcar e buscam outras alternativas, como alguns adoçantes naturais como stevia, xilitol, eritritol. O xilitol, ele é um álcool de açúcar, ele é parcialmente metabolizado pelo nosso corpo, tá? Então, sim, ele eleva a nossa insulina, porque a gente digere, a gente é capaz de digerir e absorver parte dele, tá certo? Mas óbvio que o impacto glicêmico dele é infinitamente menor do que o açúcar em si. O chocolate 70% é uma opção, assim, o maior percentual é cacau, o que é ótimo, então é uma opção para quem quer minimizar o impacto de um chocolate ao leite, que não deveria ser chamado de chocolate, né? Na verdade é uma barra de açúcar com um cheiro de cacau, uma pitadinha de cacau. E olha lá, falou bem, cheiro de cacau. Cheiro de cacau. Então, assim, começar pelo 70% e conseguir evoluindo um pouquinho mais sempre é melhor, tá certo? Eu acho que a gente pode começar a entrar um pouquinho aqui na prática, então, o que é que a gente deveria fazer para tentar eliminar o açúcar da nossa vida? Porque no fundo é isso, gente, é isso que eu falei. Nós somos adultos e a gente tem que entender muito bem que açúcar é uma coisa que não traz nada de incremento positivo para a nossa saúde, pelo contrário, via de regra só vai fazer com que a gente se torne viciado por comida e que queira consumir esse produto cada vez mais no nosso dia a dia. Então a gente tem que ter cabecinha feita de que isso não deve fazer parte da nossa rotina de forma alguma. Mas aí, tá, beleza, Paula, eu gosto muito. E aí, o que é que eu vou fazer para conseguir minimizar isso na minha rotina? Bom, eu e Ivan, a gente reuniu aqui algumas estratégias pra gente conseguir tentar fazer isso. Eu acho que a primeira que eu colocaria é uma coisa que eu já falei aqui, tire os produtos alimentícios da sua vida. Os produtos alimentícios ricos em açúcar, tá, pessoal? Porque, como eu disse, eles não têm só açúcar de degenerativo para nossa saúde. Nunca tem só açúcar. Né? É açúcar misturado com gordura trans, misturada com um monte de aditivo químico, e realmente esses produtos, eles têm o maior poder de todos em manter a gente viciado em comida. Então, se você adora um biscoitinho doce, mesmo que não seja doce, na verdade, ele muitas vezes ali vai ter açúcar, ou tem um alimento que é tão ruim quanto em termos de elevar a nossa glicemia, como o trigo, por exemplo. Então, manter biscoitinhos, sorvetes de má qualidade, principalmente. E aí também entra uma questão muito importante, que é justamente isso, você, na hora que você for se permitir comer alguma coisa com açúcar, que óbvio deve estar na menor parte do seu tempo, que seja de qualidade. Então, é totalmente diferente você pegar, vamos falar no exemplo sorvete, por exemplo, você pegar um sorvete de má qualidade. Então, assim, uma casquinha de qualquer empresa dessas aí da vida, você vai ter uma quantidade de gordura trans gigantesca ali dentro, ó, fora o açúcar. Se você recorre a um sorvete que você sabe que tem uma boa seleção de ingredientes, você pelo menos não vai ter a gordura trans. Então você ainda pode estar consumindo um produto que sim tem açúcar. A ideia a depender da marca de sorvete, do tipo de sorvete que você pega, a ideia não é que ele seja com adoçante natural, qualquer coisa desse tipo. Então vai ter o açúcar, mas pelo menos vai ter uma boa seleção de ingredientes. Provavelmente vai ter fruta de verdade ali dentro, vai ter um leite de boa qualidade ali dentro e não vai ter gordura trans, tá certo? Então até nisso sim a gente tem que pensar. Então, quanto mais a gente puder livrar completamente a nossa vida de produto alimentício extremamente industrializado, melhor pra gente. E é isso, é você simplesmente escolher não se expor a isso. E aí talvez a principal dica relacionada a isso seja mantenha o ambiente que cerca você favorável a essa mudança. De nada adianta você encher o seu carrinho de compras com um monte de biscoito, bala, sorvete, chocolate ao leite e entupir seu armário disso se você não quer mais colocar isso na sua rotina. Qual é a lógica disso? Você tem uma despensa, uma geladeira cheia dessas coisas, se você não quer que isso pertença mais à sua rotina. Você ter a gaveta do trabalho de barrinha de cereal, barrinha de chocolate, barrinha qualquer coisa, se você não quer mais ter aquele tipo de lanche. Se você sabe que aquilo não é o melhor para a sua saúde. Então, eu acho que a mudança começa aí. A primeira coisa vai ser o seu carrinho de compras. O que você colocar ali dentro
o que você abastecer a sua casa é o que você vai comer. A partir do momento que você só coloca na sua casa coisas boas, você não vai ter outra saída. Você vai ter que se alimentar bem. Então, encha a sua geladeira e a sua despensa com coisas que são boas para você. Tá certo? Isso aí também não adianta nada, porque a gente também não pode esquecer que existem dias em que talvez você tenha um pouco mais de vontade de comer um doce. Se essa dispensa estiver lotada desses produtos alimentícios, você acha mesmo que você vai procurar comer uma fruta nessa hora? Qual é a chance disso acontecer? Pois é, quase nula. Quase nula, é muito difícil. Então, assim, se afastar desses alimentos no sentido de não ter, já que você tomou uma decisão de que você vai comer comida de verdade, para que você vai ter isso dentro de casa? Ah, mas eu tenho meu marido, ou meu, sei lá, meu sobrinho, meu filho que ainda come. Tudo bem, separa a despensa. Não tenha acesso às outras despensas. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Com certeza. Divide. Ou, se necessário, senta e conversa com a sua família. Fala, olha, eu tô com uma dificuldade muito grande de não comer esses alimentos. Será que a gente pode começar a dar uma maneirada? Porque, queira ou não queira, a mudança alimentar de um membro da família, automaticamente isso se espalha para as outras pessoas, né? Então a gente tem a chance, na verdade, de ser um elemento motivador da mudança dos outros. Sim. Não que os outros sejam obrigados a mudar, eles não são. Mas muitas vezes, por ver o tipo de alimentação que você passa a fazer, as outras pessoas se interessam, querem entender, acham gostoso e tem a chance da mudança a partir daí. Principalmente quando tem uma morbidade também envolvida. Eu já vi muitos casos de algumas pessoas que começaram a comer comida de verdade por uma questão de emagrecimento, que de repente o marido que era hipertenso também aderiu, o filho que estava com colesterol alto também aderiu e foi indo. Então, cada um de nós, quando a gente fala de saúde, nós também temos um papel importante dentro da nossa família também. Claro, ainda é a escolha de cada um, sim, mas muitas vezes, por começar por cada uma de vocês que está aqui hoje, você muda todo mundo. Uma pergunta que fizeram, se a gente apoia o uso da Holy Third para compulsão. Eu vou falar do ponto de vista psicológico, depois a Paula pode falar nutricionalmente. Depende, a minha resposta é sempre essa. Depende, porque existem algumas pessoas que ao se afastar completamente de todos os produtos alimentícios, de todo o açúcar, de todo o adoçante, mesmo que seja um xilitol, um eritritol, consegue ter cada vez mais um controle sobre a sua alimentação e isso deixa essa pessoa mais empoderada sobre as suas escolhas. Então, para algumas pessoas é ótimo. Para outras, gera um aprisionamento mental tão grande de que eu não posso comer, que aquilo vai criando mais angústia, que é pior. Então, por isso que a resposta depende. Algumas pessoas reagem muito bem à retirada total, outras pessoas não reagem tão bem assim, e saber que elas eventualmente podem comer alguma coisa que tenha um xilitol, por exemplo, as deixa mais tranquilas. Então, depende muito de cada pessoa e às vezes precisa testar. Precisa tentar ficar sem, depois colocando eventualmente, mas eu sempre digo, eventualmente, às vezes é melhor que você consiga ter uma ideia de quantidade para te ajudar a não perder a mão, porque normalmente as pessoas perdem. Então, assim, tem pessoas que reagem bem a uma retirada completa, há pessoas que não reagem bem. Então, depende de cada caso. Sim. Eu acho que o mais importante é ter isso em mente, pessoal. Primeiro que a gente não precisa excluir nada, a gente não vai excluir nada pro resto da vida, da nossa alimentação, da nossa vida. O fator aí, frequência e porção vai contar muito para dizer se isso vai gerar ou não saúde pra gente. Então, assim, você pode se expor à pior tranqueira do mundo, aí, cheio de açúcar e gordura trans. A depender da frequência que isso esteja na sua vida, isso não vai afetar provavelmente em nada a sua saúde. Se você colocar um pouquinho disso aí, seja lá qual for o produto alimentício que tá bombando de açúcar, se isso entrar às vezes uma vez a cada 15 dias na sua vida, beleza? Isso não vai causar problema algum. Primeiro que a gente teria que avaliar isso, né? Claro. Lembrem que a gente está falando aqui para um público muito heterogêneo e a gente não sabe quem é que está assistindo a gente, então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras aqui. Vai depender muito, óbvio, do histórico familiar, da doença de cada um, da situação fisiológica de cada um. Mas, via de regra,
Ninguém vai livrar a vida de absolutamente nada, a não ser óbvio que a gente tenha doenças muito específicas aí, que fala de intolerâncias, de alergias, de erros inatos do metabolismo, e aí são coisas à parte, tá? Eu tô falando de maneira geral. Ninguém precisa livrar por completo a vida de absolutamente nada. Sim. Então, eu acho que esse pensamento até de assim, vou fazer minha despedida que tô indo pra nutricionista. Eu sempre falo para os pacientes, para com isso. Você fez o que? Despedida de pizza? Pizza não vai sair da sua vida. De quê? De sorvete, de chocolate ao leite? Nada disso vai sair da sua vida. Então, é muito até pra gente realmente tranquilizar o nosso pensamento de que certas coisas que a gente gosta, a gente só tem que entender que ela tem que estar numa frequência menor do que aqui a gente estava habituado a colocar. No momento que você procura um nutricionista, provavelmente você vai estar insatisfeito com alguma coisa. Então, ou vai estar buscando emagrecimento, ou já vai estar com alguma doença metabólica. Então, para ter chegado nesse ponto, é porque você provavelmente perdeu a mão na frequência e na porção que você colocou esse alimento na sua vida. Então, não precisa tirar nada. A gente só vai mexer na frequência com que ele vai entrar, para ser uma frequência que seja boa o suficiente para ele não causar nenhum estrago na sua vida, entendeu? Então, se é melhor cortar de vez ou é melhor deixar aos pouquinhos, isso vai depender muito de cada um, mas na minha visão, a gente não tem que cortar, não. Eu acho interessante a gente estabelecer metas de consumo. Isso eu já falei em outros periscopos e eu acho bem interessante. Sim. Porque senão a gente começa a perder um pouquinho a mão. Então, não precisa essa rigorosidade de, não, vou fazer então 30 dias sem absolutamente nada. Não precisa, eu acho 30 dias bastante tempo e acho que muitas vezes as pessoas vão começar a se frustrar no meio do caminho, porque pega um dia, tem um aniversário, ela fala, quer saber, tô cansada disso, jogar pra cima, vou comer 30 doces, 10 fatias de bolo e é isso aí, e no dia seguinte já nem consegue retomar mais nada. Então, eu acho que não precisa ter essa rigorosidade, vou ficar 1 milhão de dias sem isso. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente trabalhar com metas de curto prazo. Então, 1 semana eu acho legal. E nessa semana, você colocar a sua meta. Poxa, então eu vou me permitir, uma vez na minha semana, sair, comer uma sobremesa e comer, seja lá o que é que você gosta, que é rico em açúcar, ou que é rico no que você está querendo reduzir na sua alimentação. Mas se coloca essa meta, porque senão se deixar muito solto e você sempre estiver muito aberto a todas as situações, cada dia vai surgir uma exceção na sua vida. Sim. A Paula falou de criar metas curtas, eu sou super a favor, tanto é que eu até tenho uma planilha que eu sempre disponibilizo para quem quiser depois, me manda um e-mail no vanessatomazini@uol.com.br que eu mando essa planilha. E qual é um dos pontos que eu acho mais importante? Quando a gente fala de 30 dias, a grande maioria das pessoas não tem disciplina suficiente para fazer 30 dias. E eu levanto o dedo, eu também não tenho. Para 30 dias consecutivos eu não tenho, direto. Não tenho, nunca tive e aprendi a conviver com isso e não acho que tem nada de errado. Cada pessoa de um jeito. Há bem poucas pessoas que conseguem fazer uma meta de 30 dias, na verdade. Isso é bem pouco. Então, quando você pensa que de repente você pega uma planilha e se dispõe a colocar que você vai ficar sem açúcar por 5 dias, é muito mais possível, porque você começa a ver que assim, são só 5 dias, então eu vou poder ver, a questão de poder conhecer o processo e se conhecer durante o processo. Então assim, como é que é o primeiro dia, como é que foi o segundo, como é que eu tô me sentindo, o que eu percebi de diferença. Passa a ser também um exercício de autoconhecimento, onde você começa a ver que o açúcar faz diferença no fato de não consumi-lo, acha interessante no seu organismo e se motiva a permanecer sem. Então eu sempre brinco que assim, se você consegue fazer por 5 dias, se você colocar só mais 2 dias, você completa uma semana. E aí você vai ter um ciclo completo de 7 dias e você vai começar a escolher a ficar sem o açúcar. Não vai ser só uma questão mais de, eu preciso ficar 5 ou 7 dias sem comer o açúcar. Então isso também te ajuda a ter uma meta pequena, conseguir cumpri-la, se motivar e continuar. A gente sempre fala muito disso, de que assim, é você conseguir entender que é um processo e que ele não está contra você, ele está a seu favor. E muitas pessoas encaram como se o processo estivesse contra, eu preciso suportar, ficar 30 dias. Não, você só precisa começar uma mudança. Eu sempre brinco que eu gosto muito e alguns posts eu até coloco a hashtag mudanças possíveis.
pequenas mudanças e mudanças possíveis. Isso tudo já vai fazendo bastante diferença. Fizeram uma outra pergunta de como controlar a vontade de doces quando ataca durante a TPM. Bom, é óbvio que do ponto de vista hormonal existe uma diferença, e não é desculpa só porque a gente é mulher, hein? Existe uma diferença nessa compulsão pelo doce. Na verdade, você tem um aumento da ansiedade de uma forma geral, né? Então, assim, automaticamente, qual vai ser o alimento que você vai buscar para diminuir essa angústia ou essa ansiedade? O alimento doce, porque o prazer dele é diferenciado. Então, primeira coisa, você sabe que você está entrando num período de TPM, já liga o teu alerta e fala, já estou naqueles dias que normalmente eu tendo a querer comer um pouco mais de doce, eu tendo até a querer comer um pouco mais de comida no geral. Você entender que você não está à deriva naquela situação, então tem algo acontecendo com o meu metabolismo, então essa semana é um pouco mais difícil do que normalmente é. Já é um primeiro ponto. Segunda coisa, bom, de repente, qual é o alimento que você realmente gosta, né? Ou, vamos supor, eu gosto muito de mousse de chocolate. Então, talvez naquela semana vale a pena fazer uma mousse de chocolate com abacate, cacau. Tem um monte de receita, joga no Google lá. Mousse de chocolate com cacau, né? De abacate com cacau. Tudo bem, faz, come e para. Porque às vezes as pessoas ficam naquela, eu quero muito chocolate, mas eu não posso. Eu quero muito chocolate, tá bom, sim. Ou você vai lá e come chocolate e acaba com isso e para com essa... Eu brinco que é uma masturbação mental, né? Não para. Ou você faz uma receita diferenciada para esse paladar, mas de saber que assim, você está fazendo por um motivo, vai comer um pouco, o resto você vai congelar, vai dar pro vizinho, vai fazer qualquer coisa. E aí precisa parar. Senão também vira uma desculpa como se a TPM fosse... Ela não acaba, né? Passa de TPM o mês inteiro. Exatamente. Porque uma coisa que eu falo também muito com meus pacientes é isso, viu? Vamos parar com esse coitadismo de se colocar nessa posição de vítima eterna. Não, porque a TPM, ou então, não, porque eu tô estressada, e eu briguei com o marido, e eu fiz... não importa. Então, assim, a gente tem que ter a cabeça muito certa, gente, do que a gente quer, sabe? A gente tem que ser objetivo. Óbvio, num período que fisiologicamente o nosso corpo pede mais um pouquinho de doce... Como Vanessa falou, vamos se programar para isso, assim, tenha mais frutas em casa, escolha receitas legais, coisas que sejam menos agressivas para o nosso corpo, que deem o doce que o nosso paladar pede, mas que sejam menos agressivas ao corpo. E aí sempre a gente vai ter que recorrer ao que é mais natural. Então as frutas para mim são ótimas, mesmo que seja para você usar para fazer uma receita mais elaborada, ou até como já falaram, o próprio xilitol, stevia, se você quer criar uma receitinha que você usa esses adoçantes sendo naturais, beleza. Mas que seja assim, para esses momentos bem específicos, sabe? Que você não traga isso para sua rotina novamente. Até porque uma coisa bem importante é que no momento que a gente começa a reduzir a quantidade de açúcar na nossa rotina, necessariamente, e por isso essa é a principal dica, que enfim, reduz açúcar. Essa é a principal dica. Por quê? Porque isso vai tornar mais fácil o processo. Vocês vão ver que depois de talvez de 10 dias sem açúcar, ou se forçando a não dar aquele docinho depois do almoço, que geralmente é um momento que pede muito, ou no fim da tarde, que também pede muito, se você consegue mudar a estratégia nesse momento, mudar o foco desse momento, que era uma das outras dicas que eu tinha colocado aqui. E como é que pode ser isso? Então, por exemplo, se é muito comum você almoçar em casa e assim que termina o almoço, você já levanta, vai em direção à geladeira já para pegar aquele docinho, ou vai em direção à despensa para pegar aquele docinho, começa a mudar o foco em relação a isso. Então, não faz mais isso. Não faz disso uma atitude tão automática como vem sendo. Acabou de almoçar, conscientemente você já bota o seu prato na pia, vai no banheiro, escova o dente. Ou então pega um cafezinho amargo. Vanessa que fala muito isso. Quer doce? Café amargo. Toma alguma coisa amarga em cima. Porque geralmente essas coisas tendem a cortar o nosso desejo de pegar o docinho, né? Escovar o dente mesmo é algo clássico. Funciona para a maioria das pessoas. Então a gente tem que buscar esse tipo de estratégia para não cair simplesmente nesse automático. Acabou a refeição, vai lá e pega o doce. E se premia. Isso é só um hábito. Exatamente, é um hábito que você construiu e que dá pra desconstruir, dá pra construir outro hábito em cima desse, entendeu? Então a gente tem que estar muito ligado também, assim como na TPM, como a Vanessa estava falando, que é um período que a mulher já sabe que vai estar mais propensa, a gente tem que entender
tudo na nossa vida em relação a isso, em relação a gatilhos. Quais são coisas que acontecem na nossa vida que acabam sendo gatilhos para eu querer buscar o doce, para eu querer buscar essa recompensa, esse carinho na alma, digamos assim, esse afago. Geralmente são situações que você vai passar por estresse ou ansiedade muito grande, e você já tem que estar muito ligada para isso, e volta um pouco àquela primeira dica que eu falei, que é de não se expor ao alimento. Então, se você está no pico da sua ansiedade, saiu irada do trabalho porque discutiu com os colegas, etc., chega em casa, se você encontrar lá um belo de um bolo te esperando, um pudim te esperando, é óbvio que vai ficar mais complicado resistir, né? Você já acabou de passar pela situação gatilho que te gera essa vontade de comer doce. Aí você chega no seu ambiente, em casa, seja onde for, e se depara com aquilo que você adora. Pronto. É óbvio que você vai unir aí a fome com a vontade de comer e vai acabar cedendo a essa tentação. Então, a gente tem que saber muito bem quais são os gatilhos que acabam gerando isso para sempre estar preparado, sempre estar se antecipando a essas situações. Porque deixando a vida levar a gente sai e acaba recorrendo a primeira coisa que aparecer na nossa frente. Uma outra coisa que disseram, não sei quem foi que eu não consegui anotar, que assim, vocês nunca falam nunca mais comer. Bom, por que a gente fala, não usa essa frase, né? Você nunca mais vai comer. Porque tudo que a gente está falando aqui é a respeito do quê? De você levar um estilo de vida e nunca mais é tempo demais. Então, assim, não dá para dizer que você nunca mais vai comer uma fatia de bolo de fubá. Talvez você não vai comer mais essa fatia de bolo de fubá no seu dia a dia, como talvez era antigamente, comprava todo domingo um bolo, por exemplo. Talvez você vai escolher comer eventualmente. Não sei qual vai ser a tua frequência. Então, esse nunca mais, ele não funciona, inclusive porque quando a gente escuta esse nunca mais, a primeira coisa é assim, nunca mais eu não consigo. Óbvio que não. Ninguém consegue nunca mais. Pega um alimento que você gosta muito e fala, você nunca mais vai comer esse alimento. É fato que você vai ficar extremamente ansioso para querer comer aquele alimento, afinal de contas é gostoso. Então a questão qual que é? Bom, se a gente acredita no estilo de vida, com a maior quantidade possível de comida de verdade, fazer uma retirada completa de produtos alimentícios, entre eles açúcar e tudo mais. Uma pessoa perguntou, quando vocês falam de retirada de açúcar, o adoçante também? Eu vou responder da forma como eu falo com os meus pacientes, e eu queria que a Paula desse uma diretriz como nutricionista. Eu acho que às vezes, assim, se a pessoa usa açúcar todos os dias, talvez ela possa começar usando um adoçante melhor, stevia, xilitol, eritritol, e depois tentar também fazer uma retirada desse adoçante, para você ver que, assim, tudo aquilo, e isso é uma coisa que a Paula fala, é a maior verdade, tudo aquilo que você usa muito sal, muito açúcar, é porque você não gosta do gosto. Então, assim, você deixa aquele alimento sempre na mesma faixa, né? Tem sempre o mesmo sabor adocicado, então você não consegue nem entender a nuance. Então, eu acho que pequenas mudanças possíveis, lembra? Então, se você usa muito açúcar, comece fazendo a retirada do açúcar e use um adoçante melhor. Depois que você estiver bem habituado, faz a retirada do adoçante também. Pequenos passos. Isso você vai estar fazendo não para um ganho agora, imediato, é um ganho para a vida, gente. E por isso que a gente fala de estilo de vida. Como é que você age normalmente? Concordo plenamente. A minha própria evolução, por exemplo, no início um pouco ignorante, né? Mas assim, eu consumi açúcar, né? E aí eu falei, não, tá na hora de evoluir. Aí evoluiu para quê? Sucralose. Eu também fiz isso. Mas enfim, né? A ignorância ali, mas beleza, saiu do açúcar para o sucralose, que realmente dos adoçantes, o sucralose é um adoçante artificial, tá certo? Tem até uma propaganda agora, não sei se você já viu. Eu vi. Nina, mas aí eu falei, rapaz, olha que propaganda esperta, porque a propaganda fala assim, é com atriz global, né? Que ela fala, a sucralose é um adoçante de origem natural. E de fato é. Ele tem origem natural, porque ele vem da cana-de-açúcar, ele vem da sacarose mesmo. Só que aí o homem vai lá, tira uns átomozinhos de hidrogênio e coloca cloro no lugar. Então, assim, se tornou um adoçante artificial. Então, mas só que realmente de todos os adoçantes, eu vou te dizer, de todos os adoçantes até artificiais, eu não sei se ainda por carência de estudos, né, já que a ciência é muito dinâmica, até hoje talvez a sucralose seja dos adoçantes artificiais o considerado menos prejudicial. A gente ainda não tem muito argumento para recomendar uma retirada completa de sucralose da alimentação.
Mas eu sempre falo com os meus pacientes, eu falo, olha, sinceramente, qualquer coisa que o homem coloca a mãozinha dele pra mexer, estragou. Eu acho que assim, fica meio Cuidado. podre. Eu prefiro não colocar isso, não trazer pra rotina. Então, acaba que para a maioria das pessoas a saída do açúcar para a sucralose, que mantém muito o sabor ainda do açúcar, é algo normal. E aí, óbvio, chega uma hora que a gente quer evoluir mais ainda, sair do grupo dos adoçantes artificiais. E aí o próximo passo seria xilitol, eritritol ou estévia. Eritritol a gente nem encontra ainda no mercado brasileiro, mas se encontra facilmente nos Estados Unidos para comprar. Xilitol já está bem difundido aqui e estévia também. Mas é como a Vanessa falou, eu acho que se a gente busca sempre evoluir, eu acho que a gente tem que chegar a um nível de evolução que a gente tem que aceitar o alimento do sabor do sabor original que ele tem. Então, se você pega um café que é amargo, um chá que é amargo e tem a necessidade de adoçar ele, é porque no fundo você não gosta desse alimento, né? Então, assim, pense realmente em talvez tirar esse alimento da sua vida se você não aceita ele de forma alguma no sabor natural dele. Entendeu? Óbvio que é uma história já diferente de quando eventualmente você quiser fazer uma sobremesa mais elaborada e aí você não quer usar açúcar porque você quer ainda se manter o mais bonitinho dentro da alimentação ideal e aí você vai utilizar um adoçante natural, vai usar um xilitol, eritritol da vida, beleza. Mas trazer isso para um alimento que todo santo dia você consome, eu recomendo realmente tirar. Porque imagina só alguém, e isso é super comum, gente que só toma adoçante com café, só que toma 6, 7, 8 cafés por dia. Então, assim, o teu consumo é extremamente alto e aí acaba não valendo a pena. E aí, assim, para quem já consegue tomar um café sem açúcar, você não consegue perceber o sabor do café adoçado, seja com açúcar ou com adoçante. Então, é até um exercício super interessante de paladar, de você começar a reconhecer grãos que são de locais diferentes. É muito gostoso. Quem não tem ainda o costume de tomar as bebidas, né, sem o açúcar, experimente. Tente. Os primeiros dias é difícil, como todo hábito. O teu paladar imediatamente vai estranhar, porque ele não está acostumado. Só que se você insiste 1, 2, 3, 4, 7 dias, o hábito começa a ser modificado, o paladar começa a ser modificado e você também vai se surpreender de ver que assim, nossa, eu gosto, não é tão ruim assim. Eu sempre dou a dica do café depois do almoço, é uma ótima sobremesa, entre muitas aspas. Encerra literalmente o assunto da refeição, ajuda com essa coisa de ficar procurando um doce. Aquele gosto amargo que o café tem e que ele deixa no paladar, isso é muito prazeroso, né? Uma outra coisa que eu costumo sempre falar para muitos pacientes, água com gás, de preferência aquela que é gasificada naturalmente, não precisa tomar litros de água com gás, mas a água com gás, ela é quase uma destringente de paladar, tanto é que ela é servida antes do café, literalmente para limpar o seu paladar, para você depois poder experimentar o café. Então use isso, sabe aqueles momentos em que você está com tanta vontade de comer doce que até a tua saliva parece que está doce? Então assim, toma lá um pouquinho de água com gás para dar uma distraída, né? Isso ajuda muito. Água com gás, gelo e limão, eu também sou super adepta, adoro. Então, assim, é também uma forma de você distrair um pouco o teu paladar e parar de procurar sempre o caminho mais fácil. Alguma coisa doce naquele momento. E a gente também não pode esquecer, a gente não recorre a esses alimentos doces só porque a gente gosta, a gente também recorre a eles porque a gente tem uma relação com a comida e com um paladar doce, onde assim, se você tá triste, eu mereço, eu quero comer um doce. Se você teve um dia ruim, eu mereço um doce. Se você tá ocioso, então eu acho que eu vou comer alguma coisinha agora. Se você de repente tá se sentindo muito ansiosa com alguma coisa que está por vir, então eu vou comer alguma coisa. Então a gente tem essa relação com o alimento. Fizeram uma outra pergunta um pouco antes que eu faço questão de responder. Se comida e emoção devem andar separados. Na verdade, depende de como você interpreta essa frase. Quando a emoção é o que rege a forma como você se alimenta, no sentido de comer excessivamente, de recorrer muito aos doces, então sim, deveria ser uma equação
separada. Só que emoção e alimentação estão extremamente ligados. Por exemplo, eu tenho memórias da minha infância fantásticas da família dentro de casa preparando a comida para um aniversário onde todo mundo ficava na cozinha conversando e fazendo um macarrão e fazendo alguma comida ali que era típica daquela situação. E isso me traz memórias extremamente agradáveis, muito agradáveis. Então tem a emoção e tem a comida andando juntas. Quando você de repente chama os seus amigos na sua casa e faz um jantar para eles, para que todos degustem ali o alimento, então você está em contato com as pessoas, você está tendo um contato social ali. Isso é muito interessante. A comida ela é um fator agregador, socializador, fala da origem de um povo, fala da relação que aquele povo mantém com o alimento, então tem uma emoção que está embutida. O problema é quando a comida passa a ser mais importante do que o momento. Nos momentos onde uma pessoa tem compulsão alimentar, por exemplo, seja por doces ou por qualquer outro alimento, ali o mais importante não é o momento, é a comida. É aquela necessidade de colocar para dentro, comer em demasia. Então, aí sim, emoção e comida talvez precisem ser trabalhadas separadamente. Perfeito. Falaram aí mandaram algumas perguntas aí em relação a adoçante de forno e fogão, em relação a refrigerante zero. Ambos, gente, existem vários adoçantes de forno e fogão, mas via de regra, a maioria vai ter adoçantes artificiais, tá certo? Assim como o refrigerante zero. Então, se é que já existe alguma coisa realmente de evidência científica, é que adoçantes artificiais, e principalmente o que a gente tem mais de evidência é a sacarina, que é um dos que está em maior quantidade em todos esses adoçantes mais baratos, tá certo? Então, muito cuidado quando você simplesmente vai para o trabalho e toma um adoçante que tem no trabalho mesmo, sem nem olhar muito para qual é o adoçante. Porque geralmente esses adoçantes artificiais, principalmente a sacarina, ela já está relacionada diretamente o consumo a longo prazo pode levar à resistência à insulina, que é o mesmo lugar onde o açúcar consumido excessivamente com a frequência muito alta vai levar. Então acaba sendo um tiro no pé, né? A ideia é que a gente pare de consumir adoçantes artificiais mesmo. E ainda mais assim, falando especificamente do refrigerante, que além do adoçante artificial, o que é refrigerante, né, gente? É um lixo químico, né? Aí quando pensa, não, mas é zero. Realmente, é um lixo químico sem açúcar. Podia ser pior. Podia ser o normal, que é um lixo químico nutrientes com açúcar. Mas assim, esse é o tipo de coisa, pessoal. Eu sei que cada um tem a sua tara, cada um tem a sua comida que mais te agrada, assim, que fala, não, isso é uma coisa que eu não viveria sem, ou qualquer coisa assim. E se é o caso de refrigerante, seja qual for a espécie, beleza, tenta minimizar isso ao máximo na sua vida, mas esse realmente é o tipo de produto, e aí sim é produto extremamente industrializado que você nunca faria na sua casa, não teria condições de fazer. É um produto que valeria a pena todo mundo retirar da vida e se expor o mínimo do mínimo possível. Mas nunca deixar isso na sua rotina, tá certo? Ainda mais pensando-se nessa questão dos adoçantes artificiais que podem levar à resistência à insulina. Sabe o que eu costumo brincar? Você gosta muito de refrigerante, você falou de fazer em casa. Só tem uma forma de você fazer uma bebida levemente gaseificada em casa, kefir de água, fermentado, que você põe gengibre, que você coloque limão. Aí você chega perto de uma bebida levemente gaseificada que pode ser feita em casa e que o consumo é bom. Caso contrário, falaram aí, é lixo, eu concordo plenamente. É lixo, não deveria nunca ser dado nem para criança e nem para adulto. Eu fico horrorizada quando eu vejo uma criança tomando refrigerante. Horrorizada. Um adulto ainda tem capacidade de discernimento para escolher. Uma criança não tem, é dado a ela. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O kefir de água com açúcar mascavo, ele eleva a insulina? Tudo vai depender de quanto tempo você deixa fermentando para saber se a bactéria que está ali vai consumir praticamente todo o açúcar ou não. Mas ainda assim, se você faz uma fermentação mínima aí, que vamos falar de umas 24 horas, a quantidade de açúcar vai ser muito pequena.
Nossa, já viram? Eu também já vi criança tomando refrigerante na mamadeira. É de chorar. É de chorar. Falaram até de cafeína próximo da refeição, que uma dica nossa aqui foi o cafezinho para encerrar o assunto, né? Realmente a cafeína, ela pode prejudicar, ela pode quelar, digamos assim, alguns minerais e impedir a absorção. Um grande exemplo é o cálcio, que é uma coisa que a gente sempre, né, o café com leite faz parte do hábito de tantas pessoas e a gente sabe que realmente não é a mistura ideal, exatamente porque o cálcio que tiver ali no leite, boa parte dele pode ser quelado pela cafeína. Então, se a gente for pensar realmente assim, o suprassumo do ideal nutricionalmente, nem seria você colocar esse cafezinho perto, mas é aquela coisa, a gente sempre vai tentar pesar o que é que vai trazer mais benefício pra gente. Então, apesar da cafeína poder quelar alguns minerais da nossa refeição, se essa for uma excelente estratégia para você que é viciado em açúcar, largar o pedaço de pudim que você ia comer e tomar esse café, eu prefiro que você tome um cafezinho. Se você acha que isso vai resolver. Controle de danos. Exato. Falando sério agora, a gente sempre vai pesar, porque não dá para nada ser perfeito, nunca. Então, essa parte mesmo de biodisponibilidade de nutrientes, que é justamente isso, quanto eu consumo de um micronutriente, ou seja, quanto nessa refeição aqui eu vou consumir de ferro e quanto de fato eu vou absorver disso, quanto eu vou consumir de proteína e quanto de fato eu vou absorver disso. Gente, é um dos assuntos mais complexos da nutrição e são tantas interações entre nutriente para nutriente, de medicamento para nutriente, que se a gente fosse fazer uma dieta ideal, meu Deus do céu, ninguém ia conseguir fazer. Porque a gente ia pensar em tanta interação que pode ter de nutriente para nutriente, que acho que você ia ter que fazer uma refeição assim, eu vou comer agora carne. Aí, não, agora eu vou comer salada. E ainda ia ter cuidado em que legumes você ia misturar, entendeu? Porque corre o risco de um elemento ali, uma fonte que seja rica, outra fonte que seja rica em outro, competir pelo mesmo receptor. Então é muito complicado. Eu acho que, óbvio, sabendo dessa informação, se dá para você recorrer a uma outra estratégia, exemplo, ir lá escovar os dentes, se isso resolve para você, vai ser uma estratégia melhor do que o cafezinho, sem dúvida nenhuma, tá certo? Fizeram uma pergunta sobre kefir. Quem quiser saber um pouco mais de kefir, eu tenho, sabe aquele arquivo de PDF? Quem quiser, eu tenho um PDF que conta a história do kefir, de água, de leite, de coco. Da receitas. É fantástico. Legal. Me manda um e-mail no vanessatomazini@uol.com.br que eu encaminho para você o arquivo. É um PDF de 97 páginas, é super interessante. Quem mais quiser, além da Ale, que foi quem pediu, pode me mandar um e-mail que eu já mando amanhã mesmo, eu já te mando, tá bom, Ale? Ale pediu o seu Insta, porque te conheceu hoje. Pronto. Nutri Paula Melo, Melo com 2 L's. Todas as minhas redes sociais são Nutri Paula Melo. Tá certo? Isso. O meu é Tomazini_Vanessa. Perguntaram 38 vezes picolinato de cromo. Ah, sim. Eu não ia deixar passar, tava anotado aqui. Pronto. Picolinato de cromo é uma das formas da gente suplementar cromo. Nada mais é do que uma forma de cromo, assim como a gente pode botar o cromo quelato, que eu até acho melhor, mais interessante do que o próprio picolinato. Na verdade, o cromo ele tem relação direta com a ação da insulina. Se a gente lembrar para que serve a insulina é um hormôniozinho secretado lá pelo meu pâncreas e qual vai ser a função dele? Tirar a glicose que acabou de entrar através da alimentação, essa glicose extra, tirar ela de circulação, jogar ela para dentro da célula. Por isso que a insulina funciona como se fosse uma chave. Ela se liga à célula para abrir uma portinha na célula. E essa glicose sair da corrente sanguínea e entrar na célula para cumprir alguma função. Só que absolutamente tudo no nosso corpo, gente, tudo, qualquer coisa que se ligue a alguma coisa é um receptor. Ela vai exigir, para desencadear, para realmente ter a sua função, ela vai exigir a presença de alguns cofatores, que a gente chama. E no caso da insulina, um desses cofatores, ou seja, um desses elementos que é necessário para que a reação da insulina realmente aconteça, de realmente abrir essa portinha na célula, é o cromo. Então, o cromo vai ser essencial em um dos passos lá. Depois que a insulina se liga, gera uma cadeia de resposta para o núcleo da célula, para que o núcleo da célula leve uma proteínazinha que vai expandir ali, abrir uma portinha da célula. Então, para que essa cascata de resposta aí aconteça, o cromo vai ser necessário. E por isso que se usa muito, porque essa vontade excessiva de doce geralmente está muito relacionado com resistência à insulina. E uma das maneiras da gente ter resistência à insulina é pela deficiência de cromo. Então foi uma coisa que se banalizou, digamos assim, muito, utilizar o cromo
quando a pessoa tem uma vontade excessiva de comer doce. Nem sempre vai funcionar, porque às vezes a causa do problema realmente não é deficiência de cromo, mas é uma coisa que a gente pode fazer, ser uma das tentativas. Não necessariamente vai resolver por completo, mas a gente pode às vezes fazer uma fórmula, e nessa fórmula que a gente trabalha até com elementos mais ansiolíticos, a gente pode encaixar também o cromo. Tá certo? Pode até ser pela própria alimentação da pessoa, rica em carboidrato, né? Sim, com certeza. Na verdade, na maior parte das vezes, essa vontade excessiva vai vir da rotina que você vem seguindo. A partir do momento que você se dispõe a fazer esse corte, e aí às vezes vale a pena isso que a gente falou, pega essa uma semana aí pra falar, não vou colocar isso, não vou tirar